Amados, queridos, bom dia, a paz do Senhor. Vamos orar nesta manhã. Senhor meu Deus, te sou grato por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar da tua palavra. Alcance a igreja, alcance os teus filhos nesse assunto que vamos conversar nessa breve reflexão matinal. Nos dá vitória e nos ajuda. Em nome de Jesus. Queridos, quero trazer um assunto nesta manhã de reflexão matinal sobre um assunto atual, né? Um assunto que nos chamou e nos chama a atenção nesse tempo de crise, lutando pela sua família neste tempo de crise. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 30, verso do 6 ao 8. Olha só o que diz a Bíblia para nós. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse-lhe a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a éfode, ou escola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos, quer dizer, a tua família e os teus filhos. 1 Samuel 30, 6 a 8. Davi foi, porque Deus autorizou, só para introduzir aqui o que queremos falar nessa manhã, e libertar os seus filhos, alguns dos filhos do seu servo que tinham sido levados cativo. Qual a primeira coisa que Davi fez? Diz a Bíblia: chorou abundantemente a perda dos teus filhos. A segunda coisa que ele faz aqui, lutar pela sua família. Ele foi orar ao Senhor. E a terceira coisa que Davi fez depois de chorar, depois de orar, foi lutar, brigar pela sua família. Diz a Bíblia que Davi reúne seus homens, vão atrás daqueles que tinham saqueado, ferido, queimado e levado embora os filhos e as filhas e as mulheres. Diz a palavra de Deus que dos 600 homens, 200 cansados ficaram para trás. Mas quem tem a promessa de Deus não desiste. É aqui que eu chamo a sua atenção. E eu quero encorajar você nesta manhã a não desistir da tua família, a não desistir do teu casamento, a não desistir dos teus filhos. Não deixe o seu marido, não deixe a sua esposa, não deixe os seus filhos na mão do inimigo. Tome de volta aquilo que Deus lhe deu com amor e carinho. Luta por aqueles que Deus lhe deu. Em nome de Jesus, não abra mão da sua família. Como lutar junto com o Senhor por minha família, por sua família? Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta, escute, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem somos? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso nós, Deus declarando quem somos nós. Em Romanos 12, 1 e 2, Paulo nos chama a renovar a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa antes de eu ler esse versículo aqui. Você aceitou Jesus para ter uma mente renovada, transformada, junto da sua família, junto aos seus filhos. Que exemplo de pai nós temos ou você tem sido para a sua família, sua esposa e filho? Olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos. Rogo-vos, Paulo dizendo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, vontade de Deus. Os pais têm uma tarefa. Está escrito em Deuteronômio 6, 7, assim: tu as inculcarás, ou enfiarás, ou intimarás as palavras a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcar, fazer penetrar no espírito, exemplo, enfiar em um palito de bolo, como exemplo, a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto chefe de família, é levar os nossos filhos ao Senhor. Não podemos fugir disso. Como fará? Parece difícil, mas nada é impossível para o Senhor. Temos que pensar que Deus vai nos mostrar ou te mostrar, Deus vai te capacitar ou nos capacitar, pois o Espírito dele está sobre a sua vida, querido, sobre a nossa vida, para nos orientar como conduzir bem nossos filhos, nossa família. Olha bem, leva os seus filhos a fazerem a parte deles. Sua parte é buscar o Senhor. Você não está sozinho. Faz parte os filhos da sua família que se preocupa com você. Onde tem irmãos que enfrentam as mesmas lutas e têm experiências de vitória para compartilhar com você e te animar nessa peleja, nessa batalha, de cuidado com a sua família, mas você mesmo terá as tuas próprias experiências de vitória, pois é assim que você crescerá junto da sua família, junto dos seus filhos. Quanto mais jovem for a criança, mais fácil é o trabalho. Mas se meu filho já é adolescente, ou seja, já entende e escolhe muitas coisas com as quais eu não concordo, o desafio parece maior, ou seja, parece mais difícil. A resposta continua sendo a mesma. Deus vai te capacitar ou nos capacitar. A nossa parte, a minha parte, a sua parte é buscar o Senhor. O filho já é adulto, já é casado, já não mora mais com a família, com os pais, ele continua sendo seu filho. Nós recebemos a vida de Deus e esta vida nós devemos compartilhar com a nossa família. Os filhos têm uma tarefa, Efésios 6, 1 a 3 diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, diz a palavra, e vivas muito sobre a terra. Filho que teme o pai, filho que teme a mãe, filho que obedece o pai, filho que obedece a mãe, vive muitos anos na terra. Está escrito em Efésios de 1 a 3. Como esposas, que faz parte da família, Efésios 25, 22, 23, capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, ser submisso ao marido como Cristo.
23, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Da mesma forma, submissa a Jesus, ela precisa ser submissa ao seu marido. Como marido, Efésios 5, 25, vós, maridos, amai a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amar a esposa, amar ao marido faz parte da nossa liderança, o quanto família no cuidado com a mesma. Deus, querido, Deus, irmãos, nos chama para ser sóbrios, vigilantes. 1 Pedro 5, 8, 9, escute bem essa passagem aqui. Sede sóbrios e vigilantes. Você ora muito, você jejua muito, mas não vigia nada. Não tem prudência na condução da sua família, não tem compromisso com a obra de Deus. Precisamos ser vigilantes, precisamos vigiar, orar, mas vigiar mais. O diabo, seu adversário, anda em derredor como leão. Vale a pena a trazer aqui abaixo, o adversário, diz a Bíblia, que ele ruge procurando a quem possa devorar. Vale a pena trazer aqui abaixo, eu preparei algo aqui para poder ler para você entender esse rugir do leão. Olha só, estudando a palavra de Deus, o que ela traz para nós? O leão ruge. Lendo o texto que se encontra em 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Devemos entender primeiramente que derredor é diferente de redor. Derredor é distante da gente, pois ao redor dos que temem a Deus encontra um anjo. Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Quer dizer, o adversário está mais longe a derredor e o anjo está sempre pertinho de você. Assim sendo, para o adversário chegar até nós, ele tem que passar pelo anjo que está nos guardando. Isso só é permitido com a autorização expressa do Senhor, nosso Deus. É com limites, como no caso de Jó. Ou então nós irmos até ele, ou ainda permitimos que ele chegue. Partindo desses princípios, vamos entender na prática o que esse versículo de 1 Pedro 5,8 quer nos dizer. Como um leão caça. Como que o leão faz a sua caça? Um leão, como todos os grandes caçadores, escute isso, sempre se posta na posição contrária ao vento, escondido, estreitando a presa, principalmente em total silêncio, para que ao partir para o ataque, pegue a presa de surpresa. O leão só ruge depois de ter pego a presa. O leão só ruge depois de ter pego a presa, para chamar os outros felinos de sua família, seus filhotes, para banquetear com a carne da presa. Bramirá, diz a Bíblia, o leão no bosque sem que tenha presa. Fará ouvir a sua voz o leão como no seu covil, se nada tiver apanhado. Amós, capítulo 3, verso 4. Então, se o leão caça em silêncio, por que o leão de 1 Pedro 5,8 está rugindo? Eu vou te explicar isso. Louvado seja o nome de Deus, Jesus. A resposta é simples. Então, se o leão caça em silêncio, por que o leão de 1 Pedro 5,8 está rugindo? A resposta é simples. Pedro está falando de um leão velho. No nosso idioma, nesse texto, isso não fica claro. Mas o grego, ele está bem nítido. E um leão, quando fica velho, vai ficando cada vez mais fraco, perdendo a velocidade e até os dentes começam a cair. Inclusive, existia naquela época um ditado romano que dizia: ao leão velho até a lebre insulta. Então ele adota outra estratégia para pegar a sua presa. Ele se coloca à distância, o leão, do rebanho e começa a rugir. Ouvindo o rugido, o rebanho se assusta e corre quando o leão ruge.
O rebanho vai embora. O velho leão, sabe o que ele faz? Repete esse processo até que algum animal do rebanho caia de estresse, de cansaço, de medo, para ele poder devorar. O leão é muito astuto. Perece o leão velho por falta de presa, e os filhotes da leoa andam dispersos. Está escrito isso no livro de Jó, capítulo 11, capítulo 4, verso 11. Vou ditar de novo. Perece o leão velho por falta de presa, e os filhos da leoa andam dispersos. O que entendemos com isso? O velho leão está rugindo na igreja e fora dela. O seu adversário, chamado leão, está rugindo na igreja e fora dela. O adversário, o diabo, grita como se fosse igual a Deus, um inimigo à altura. Mas a Bíblia nunca disse isso, pelo contrário, ela afirma que o adversário é um derrotado, perdedor, e Cristo é vencedor, que com o simples sopro de sua boca desfará todas as hostes do maligno, todas as hostes do adversário, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 diz: e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da tua vinda. Louvado seja o nome de Jesus. Crentes tem emprestado, infelizmente, a sua boca ao adversário. Olha só o que disse uma vez um certo pastor. Tem certas igrejas que se dizem evangélicas, mas na verdade são igrejas satânicas, pois na sua pregação só se fala em diabo. E é isto que realmente tem acontecido. Uma pessoa se converte e logo aparecem pessoas para lhe advertirem. Olha, agora que você é crente, o adversário vai lhe tentar, querer te destruir, você vai ter muitas lutas e etc, e etc. Ore muito, senão você cai. E até os pastores dizem: eu tenho um projeto de Deus, mas não falo para o adversário, o diabo. Não ouvir e trabalhar contra esse projeto, esquecendo-se que se o projeto é de Deus, ninguém impedirá. Louvado seja Deus, pois está escrito: operando Deus, quem impedirá? Isaías capítulo 43, verso 13, e outras coisas mais. Que Deus tenha misericórdia. Tiramos a atenção, ainda estamos falando de 1 Pedro 5, tiramos a atenção de uma frente de batalha importante, a carne. Mas a nossa luta não é contra a carne. Efésios 6,12. Pensam alguns, leigo engano, nós lutamos contra a carne. Aliás, a carne é um inimigo pior do que o diabo, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, verso 7. A carne e o sangue se refere ao versículo de Efésios 6,12. Na verdade, é justamente um outro inimigo de Deus, o mundo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Ou seja, as pessoas e instituição que são dominadas pelas hostes do diabo. E a carne que batalha é justamente a nossa própria carne. Escute isso. A carne que quer dar espaço ao adversário, que é fraca segundo o próprio Jesus, que não pode ser repreendida, mas sim mortificada. Enfim, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E o único responsável se formos derrotados por nós. A carne é uma batalha justamente contra a nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que devemos fazer? Escute isso. A resposta também é simples de falar, talvez difícil de fazer, mas sujeitai-vos a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Capítulo 4, verso 7 do livro de Tiago. Afinal, Deus é maior do que todo. Ele é todo poderoso. Deus, diz a palavra de Deus, queridos, que ele é invencível. Louvado seja o nome do Senhor. Trouxemos aqui uma narrativa rápida. Sede sóbrios,
vigilante. O adversário, vosso adversário, anda em derredor, longe, como que ruge um leão, procurando a quem possa devorar. Resistires firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O adversário, meus queridos, ele ataca com espírito de incredulidade, dificulta os relacionamentos e sopra no teu ouvido se você não vigiar. Isso é assim mesmo, não vai mudar. Teu filho não tem jeito, teu marido não tem jeito, teus pais não têm jeito, tua esposa não tem jeito. É isso que o adversário traz aos nossos ouvidos, mas Jesus, escute isso, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como diz Hebreus, capítulo 13, verso 8. Ele falou, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu decido não me conformar com este mundo, decido encher a minha mente com uma verdadeira palavra de Deus. Olha o que Josué disse, capítulo 24, verso 15. Eu declara isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava fazendo um concerto com o seu povo, porque o povo estava desviando de Deus. Josué estava chamando a atenção deles a não servir a deuses estranhos, a ter sinceridade com o verdadeiro Deus de Josué. Ao contrário, que se eles não quisessem servir ao Deus de Josué, Josué continuaria. E ele expressou, olha, se vocês não quiserem consertar com Deus, afastar desses deuses estranhos, eu vou fazer diferente. Foi ele que expressou, eu e a minha casa continuaremos a servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lute pela sua família. Lute, como Davi, pelos teus filhos. Lute pelo teu povo, que também é a sua família. Assim Deus vai te abençoar. Sede sóbrios. Vigia para que o adversário não tome a direção, a sua direção como líder, como pai, como família, que Deus possa abençoar e você possa refletir essa palavra, entendendo que nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa esposa, amar a nossa família toda acima de tudo, que é um bem precioso que o Senhor te deu. Olhe comigo nessa manhã, Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. Toma a igreja, toma os teus filhos em tuas mãos, que verdadeiramente possamos lutar pela nossa família, que verdadeiramente os teus filhos possam lutar por sua família, que o Senhor possa afastar o adversário da nossa tenda, da nossa casa, que o Senhor possa tirar toda a opressão e depressão maligna. Senhor, cura a enfermidade dos seus filhos. Nesse tempo de crise, Senhor, que a fraqueza espiritual que venha nos fazer a não cuidar da nossa família, dos nossos filhos, das nossas esposas, possam afastar de nós e nós sermos fortalecidos na tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Logo mais, às 14 horas, estaremos aqui numa breve consagração, numa breve adoração, trazendo a palavra de Deus para você. Fique conosco, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.